Olá, boa noite. Está apenas começando a edição desta quarta-feira do Borborema Notícias. Insegurança dentro do Partage Shopping. Crimes são registrados e assustam clientes e funcionários. Em um dos casos, as vítimas foram ameaçadas com uma máquina de choque. Os bandidos levaram algo em torno de 15 a 20 celulares e também levaram algo em torno de R$30 mil em dinheiro, conforme informações da Delegacia de Roubos e Furtos. 25 quilos de maconha foram apreendidos nesta quarta-feira aqui em Campina Grande. O caso foi registrado no bairro das Malvinas. Greve de professores da UEPB completa um mês e negociação continua travada. 22 mil estudantes estão sendo afetados. Quando o governo usar o termo que a UEPB possui autonomia, que isso seja feito de maneira que, de fato, assegure que ele está fazendo o repasse para a instituição. E não como uma forma de eu não tenho nada a ver com a UEPB, né, que vem sendo muito utilizado pelo governo do estado. E ainda, vereadores protocolam um pedido de CPI para apurar destinação de verbas para a saúde de Campina Grande. Salário de prestadores de serviço da pasta estão atrasados. Estão protocolando neste momento para que a mesa diretora dessa casa dê encaminhamento a uma CPI da saúde em Campina Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Borborema Notícias, o jornal que você, meu amigo, precisa para terminar o seu dia muito bem informado. Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite. Como foi o seu dia? Eu espero que, olha, tenha dado tudo certo. Chegou a hora da gente ficar bem informado. Olha, minha gente, foram registrados nos últimos dias, dentro do Partage Shopping, casos de insegurança. Em um dos crimes, funcionários de uma loja foram rendidos e ameaçados com uma máquina de choque. Confira detalhes com Renato Diniz. No domingo à noite, um quiosque foi alvo de um ladrão que furtou vários celulares numa ação muito rápida e ousada. E na noite da segunda-feira, uma das lojas foi alvo de um assalto. As vítimas foram trancadas num depósito. Uma funcionária gravou um vídeo contando toda a ação. Na segunda eu entro em fechamento, aí quando deu por volta de 9h50, é o horário que a gente começa a anunciar o povo para sair. E os assaltantes, eles entraram como cliente e sem desconfiar nem nada. E foram pro final da loja e ficaram lá. E a gente anunciando até o último cliente sair. Nesse momento eu fui ao banheiro, faltando um minuto, né, que era pro último cliente sair, eu fui ao banheiro. Quando eu volto do banheiro, que eu deparo com a cena, vi todos meus amigos já com a mão levantada, com os caras levando todo mundo pro estoque. Na hora ele apontava pra mim e falou, bora, pode vir pra cá agora, que vai todo mundo pro estoque. Aí a gente foi, ele chegou lá, parecia que eles já sabiam de tudo. Aí nessa hora, né, foi todo mundo. Aí teve um que pegou a arminha de choque ainda, botou em mim e falou, bora, tá me olhando por quê, vagabunda. Começou a xingar todo mundo. E aí botaram a gente lá dentro. E eles botaram a gente num lugar que nem eu sabia que tinha aquele lugar no meu local de trabalho. Parecia que eles conheciam tudo já. E aí pegaram o meu supervisor e o menino da segurança e levaram pro cofre, porque eles queriam pegar todo o dinheiro. E a gente ficou lá trancado, sem saber de nada, sem celular, sem nada. E foram cerca de 25 minutos o assalto. E quando os nossos amigos voltaram para buscar a gente, todos machucados, levaram o celular dele, levaram tudo. Mas graças a Deus a gente tá bem. Graças a Deus.
mas foi horrível. Em nota, o Partage Shopping disse que, nos 2 casos, a Polícia Civil está investigando e reforça a questão da segurança no local para todos os clientes e colaboradores. As 2 ocorrências ficam sob responsabilidade da Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina Grande. No que se refere ao roubo na loja, os bandidos levaram algo em torno de 15 a 20 celulares e também levaram algo em torno de R$30 mil em dinheiro, conforme informações da Delegacia de Roubos e Furtos. É indispensável que a administração do Partage Shopping Campina Grande possa fazer investimentos e reforçar a sua segurança. Afinal, são milhares de pessoas que passam pelo local diariamente entre clientes e funcionários. Investimentos altíssimos são feitos, valores elevados são pagos, muitas vezes por espaços muito pequenos. Em contrapartida, falta no aspecto segurança. É necessário que sejam feitos investimentos, não apenas por esse que é o maior shopping de Campina Grande, mas por outros espaços assim na cidade, para que as pessoas que vão até esses locais possam se sentir mais seguras, mais confortáveis. Infelizmente, parece que foi-se o tempo que dar uma voltinha no shopping era uma coisa tranquila. Cerca de 25 quilos de maconha foram apreendidos hoje pela manhã aqui em Campina Grande. A droga estava em uma casa abandonada no bairro das Malvinas. Olha, foi uma ocorrência agora pela manhã que resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga e foi mais uma ação do 2º Esquadrão do Rotan aqui em Campina Grande. A Major Camila tem informações dessa ação. Não houve prisão, mas automaticamente na apreensão de uma grande quantidade de droga, mais de 10 quilos. Mais uma vez, o trabalho da população nos informando, ajudando a segurança pública, o Rotan conseguiu essa apreensão de drogas, são 25 quilos aproximadamente de substância semelhante à maconha, ainda em tabletes e balança de precisão. E informes repassados de que uma casa estaria sendo utilizada para o tráfico, para distribuição dessa droga. Então, rapidamente a guarnição do Rotan fez as diligências necessárias. A casa aparentemente abandonada, apenas com esse material, com essa droga, foi localizada. Então, todos os entorpecentes apreendidos e levados à delegacia para os procedimentos. Um trabalhador ficou ferido após cair de uma altura de 14 metros durante um trabalho em cima de um andaime no município de Esperança. A vítima foi socorrida e está internada no Hospital de Trauma aqui em Campina Grande. Mais um caso de acidente de trabalho. Na segunda-feira, nós noticiamos aqui na Patrulha da Cidade sobre um caso que aconteceu no município de Boa Vista, aqui no Agreste Paraibano, quando um homem de 40 anos de idade, ele teve o braço amputado num equipamento, numa empresa de mineração. Esse homem encontra-se internado aqui no Hospital de Trauma e ontem à tarde deu entrada aqui no hospital um jovem de 24 anos da cidade de Esperança, também vítima de um acidente de trabalho. Ele caiu de uma altura de 14 metros. O médico Lino Lima tem detalhes. Esse paciente, então, deu entrada de forma consciente, orientada, apesar da gravidade da cena, que foi uma queda de um andaime no momento que ele estava trabalhando, de mais ou menos 14 metros, segundo a própria vítima comentou, mas chegou consciente, como eu falei, com escoriações pelo corpo. Segundo ele não perdeu a consciência em momento nenhum, ele lembra de tudo que aconteceu e, ao mesmo tempo, a gente ficou avaliando, então, esse trauma, porque muitas dessas quedas podem ter um trauma fechado e realmente foi o que ocorreu. Na avaliação dos exames de imagem, tomografia de tórax, percebeu-se que houve uma fratura na região de costela e possivelmente ela perfurou um pouco o pulmão do paciente, que fez com que tivesse uma alteração desse pulmão. Mas está em ambiente, está ali com o acompanhante, com a esposa, no setor de observação e vamos perceber se vai precisar ou não de fazer alguma cirurgia. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, você vai ver, vereadores protocolaram hoje um pedido de CPI para investigar a destinação de recursos da saúde aqui em Campina Grande. Estamos
Estamos de volta com o Borborema Notícias, agora falando de política. Um grupo de 11 dos 23 vereadores de Campina Grande protocolou na manhã desta quarta-feira um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, para apurar a destinação dos recursos da saúde aqui na Rainha da Borborema. O pedido aconteceu diante do quadro de atraso salarial de prestadores de serviço da pasta. Na Câmara Municipal de Campina Grande, a bancada de oposição deu um passo significativo nesta quarta-feira ao protocolar o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Saúde. Todos os 11 vereadores de oposição, liderados por Anderson Pila, do PSB, assinaram um documento. A iniciativa surge em meio a uma crescente crise na gestão da saúde pública da cidade, que vem sendo discutida nas últimas semanas. Os vereadores Anderson Pila, Aninha Cardoso, Jô Oliveira, Márcio Guedes, Olímpio Oliveira, Pimentel Filho, Rostan Paraíba, Tertuliano Maracajá, Valéria Aragão, Valéria Assunção e o Wellington Cobra estão protocolando neste momento para que a mesa diretora dessa casa dê encaminhamento a uma CPI da saúde em Campina Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Com o pedido oficialmente protocolado, o próximo passo é que a presidência da Câmara convoque os líderes partidários para a nomeação dos integrantes da CPI, respeitando a proporcionalidade das bancadas. O processo de instalação inclui a escolha do presidente e do vice-presidente da comissão, além da designação do relator. Os 11 vereadores de oposição unanimamente achou por bem protocolar uma CPI para a gente investigar o suposto desvio de finalidade dos recursos da saúde de Campina Grande. Teve alguma tentativa, até mesmo com o próprio prefeito de Campina Grande, secretário municipal de saúde? Qual foi o diálogo de tentativa, dos vereadores aqui da casa? Os vereadores aqui já fizeram, inclusive a vereadora Jô já protocolou, baseado numa lei federal, que o secretário de saúde é para estar na Câmara Municipal prestando conta a cada quadrimestre, 3 vezes por ano. Ele não pisa aqui na casa. Tivemos uma convocação que ainda não foi efetivada, era para ser em 30 dias, já faz 6 meses agora e nada disso é efetivado, e por toda essa tentativa da gente descobrir quais são os problemas da saúde de Campina Grande, não chegou a uma resolução. E uma denúncia tão séria e grave como essa, de suspeita de milhões de dinheiro que é para ter gasto na saúde de Campina Grande, a gente achou por bem a CPI, que é uma forma legal do parlamento poder investigar realmente para onde vai o dinheiro que vem para a saúde de Campina Grande. Entretanto, até o momento, nenhum vereador da situação se pronunciou sobre a CPI da saúde, deixando em aberto a posição do governo municipal. Primeiro garantir que a presidência da casa possa aceitar esse pedido. A gente sabe que regimentalmente só precisamos de 8 assinaturas, mas como já foi colocado pelo nosso líder, nós temos 11, então um número mais que suficiente para que esse processo possa tramitar na casa. E como já colocou também o vereador Anderson e todos os nós aqui dessa bancada, é importante que essa discussão não seja somente da bancada de oposição. Eu tenho certeza que cada um dos vereadores e vereadoras são provocados todos os dias para dar retorno do que tem acontecido na saúde, em especial dessa questão do atraso de pagamento dos prestadores de serviço. Nós estamos no dia 22 de outubro e as pessoas ainda não receberam o mês de setembro. Tenho certeza que estão sendo demandados, então a gente tem chamado a toda a bancada, a toda a casa para que possa assumir essa tarefa conosco e o quanto antes, assim que aceita pela casa, pela presidência, a gente possa fazer com que os trâmites sejam colocados, a escolha da relatoria, da presidência e aí fazer as convocações dentro do nosso prazo regimental para que a gente tenha aí o início desse diálogo, inclusive o quanto antes, porque a população de Campina Grande espera essa resposta. A gente vai falar agora de oportunidade. Estão abertas as inscrições do concurso para professor do IFPB. Quem vai chegar com os detalhes para a gente é Jonatas Venâncio. Esse concurso está oferecendo aí cerca de 43 vagas em salários que variam de R$ 6.100 a R$ 13.200, variando aí de acordo com o título do candidato. E as vagas disponíveis são as seguintes que estão aparecendo aí na tela para você: Arquitetura e Urbanismo, 1 vaga; Ciências Biológicas, 2 vagas; Controle e Processos Industriais, perfis 01, 02 e 03, 5 vagas; Design
design gráfico e multimídia 2 vagas, didática 1 vaga, que é o mesmo número de vagas aí para educação física e também para enfermagem, engenharia civil com 3 vagas, engenharia civil com ênfase em segurança do trabalho 1 vaga, filosofia 2 vagas, física 4 vagas, geologia 1 vaga, informática perfis 1 e 2 10 vagas, aí tendo a maior quantidade de vagas disponíveis. Língua portuguesa, 1 vaga. Língua portuguesa, Libras, 1 vaga. Matemática, 3 vagas. Medicina veterinária, 2 vagas. Meio ambiente, 1 vaga. E química, encerrando também 1 vaga. As inscrições, elas seguem abertas até o próximo dia 18 de novembro, através do site da instituição responsável pela aplicação da prova, que é a instituição AOCP. O site é o www.institutoaocp.org.br/concursos/674. Está aparecendo aí também na tela para você ter esse acesso, e a taxa de participação custa em torno de R$150. As provas, elas serão aplicadas em algumas cidades aqui do nosso estado, como Cajazeiras, Campina Grande, capital paraibana João Pessoa, incluindo também cidades da região metropolitana, Patos e Souza, e essa prova será aplicada no fim do ano, no dia 21 de dezembro. A greve da Universidade Estadual da Paraíba completa um mês hoje. Desde então, várias reuniões foram realizadas, mas o movimento continua com um cenário de indefinição. O repórter Jonathan Samuel vai trazer maiores informações para a gente. O silêncio predomina nas salas de aulas da UEPB. Sem movimentação, com a greve, tudo ficou parado. Nayara está no 4º período de Direito. Já tem uma formação, que é a de jornalismo, e ela gostaria que as aulas voltassem. Eu acho que a greve impacta a realidade de todo mundo dentro da universidade. A gente que é estudante que atrasa o curso, o professor que quando volta para dar aula vai ter um calendário apertado, a própria universidade. Mas a gente precisa compreender, né, que eu costumo falar que os estudantes já viviam sofrendo os impactos, né, de viver uma crise orçamentária na universidade já há muito tempo. Então a greve foi uma consequência do descaso do governo do estado com a Universidade Estadual da Paraíba, principalmente com os estudantes. Luísa é de São Paulo e está no último período do curso de jornalismo, onde tinha a esperança de retornar ainda esse ano para casa. Mas, infelizmente, por conta da greve, não será possível. A gente fica com essa insegurança do o que vai acontecer, né? Vai voltar? E a gente precisa que esse problema seja resolvido, porque a gente volte às aulas e a gente volte a, de certa forma, uma normalidade, que a gente continue esse processo de formação que todo mundo passa. São mais de, sei lá, quantos mil estudantes, né? E são todos esses estudantes afetados. A greve foi aprovada em assembleia no dia 19 de setembro e teve início no dia 22. Já se completou 30 dias do início da greve. Até o momento, o comando de greve não conseguiu conversar com o governador do estado da Paraíba, onde pretende o quanto antes para poder fazer os ajustes e, assim, voltar às aulas da UEPB. A gente ainda está aguardando a composição de uma mesa tripartite para que a gente possa avançar de fato nas negociações, porque até o momento a gente não foi recebido pelo governo e não foi composta a mesa técnica de negociação que envolve a gestão da UEPB, o governo e o comando de greve, para que de fato a gente possa avançar nas negociações e chegar a um acordo para a finalização da greve. Segundo o governo do estado, a UEPB possui autonomia financeira e, portanto, é responsável por sua própria gestão orçamentária e pelas negociações salariais. Nesse momento a gente avalia que não acontece, né, dadas as condições que a gente vem observando, dos dados que a gente está acompanhando. Então é importante que, quando o governo usar o termo que a UEPB possui autonomia, que isso seja feito de maneira que, de fato, assegure que ele está fazendo o repasse para a instituição. E não como uma forma de eu não tenho nada a ver com a UEPB, né, que vem sendo muito utilizado pelo governo do estado.
É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Hoje eu quero abraçar a Márcia e o Jorge, que nos acompanham diariamente ali no bairro Jardim Verdejante, aqui em Campina Grande. Um forte, fraterno abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Para você, meu amigo, minha amiga, muito boa noite. Deus te abençoe. E amanhã, se o Criador assim nos permitir, nos encontramos em uma nova edição do Borborema Notícias. Nosso encontro tem hora marcada, é às 7h20 da noite. Se Deus quiser, eu estarei esperando você. Boa noite.